Olá, se você chegou aqui nesse canal, se chama Psicóloga dos Concursos. Se você vai fazer algum concurso público, você está no local certo. Meu nome é Gabriele Miranda, sou psicóloga há 18 anos, faço a preparação de candidatos para todas as etapas do concurso público, principalmente a questão emocional. Meu foco é na etapa psicológica, mas todos sabemos que o emocional influencia muito. E hoje tenho convidados especiais para gravar um podcast. Talvez você esteja ouvindo este programa no Spotify. Se você está ouvindo, esse é o primeiro programa que eu tenho os convidados especiais, vocês vão saber já já quem são essas pessoas. E talvez você esteja assistindo esse programa no YouTube e você tenha visto que eu já tenho outros vídeos que vão te agregar para todas as etapas do concurso público, principalmente a etapa psicológica que reprova tanto, né? Então já segue esse canal, já se inscreve, já curte, deixa seu like que hoje tá top. Talvez você tenha feito algum concurso público e já tenha sido reprovado, e são vários motivos que podem te prejudicar. E hoje você vai ter informações preciosas que são o quê? Os 6 pilares fundamentais para te ajudar na sua aprovação. O que precisa para você ser aprovado nesse concurso público? Então eu tenho convidados especiais para contar para você o que você pode começar a partir de hoje a se preparar do jeito certo. Fica ligado aqui até o final desse programa. Gente, então os convidados são Júnior Souza, Rafael Vieira e Nítio Mendes. Vocês vão ver que conteúdo valioso que vocês têm aqui hoje. Júnior, seja muito bem-vindo, se apresenta para a gente, fala um pouquinho do seu trabalho. Show de bola. Satisfação imensa estar aqui, Gabriele, obrigado. Pessoal que nos assiste, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui hoje, sou o Júnior Souza, policial militar aqui em Minas Gerais, tenho 28 anos, sou policial militar desde os 22, em 2017 ingressei aqui na polícia e estou desde 2019 atuando, influenciando o pessoal aí também na internet. Ai, que ótimo, gente, vocês estão vendo, né, que o conteúdo aqui é valioso. Gente, vocês viram, nós temos 3 convidados, todos têm relação aqui com o concurso, que tem conhecimento, experiência de causa, assim, ó, experiência na prática, para trazer conteúdo, dicas, bizus, o que você quiser chamar, valioso para te ajudar. Então, fique acompanhando aqui até o final. Por favor, Rafa, se apresenta para a gente agora. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Rafael Vieira, tenho 34 anos, sou profissional de educação física, especialista em TAF, sou policial militar aqui em Minas Gerais. Estou à disposição para vocês que querem ser aprovados na etapa física de qualquer concurso público. Ah, que ótimo, Rafa. Então, o Rafa é especialista em TAF. Se você vai fazer TAF em breve, fica ligado no canal dele, tá? Agora eu vou conversar com meu amigo aqui, Nítio Mendes. Se apresenta, Nítio, para o pessoal que ainda não te conhece, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. Prazer enorme, eu sou o Nítio, sou ex-guarda civil, sou nutricionista especializado em hipertrofia, emagrecimento, qualidade de vida e performance, tá? Então, o meu papel é mostrar que através de alguns hábitos, como alimentação e outros, que a gente vai falar aqui, é possível sim alcançar a sua melhor versão. Maravilha! Gente, vocês já sabem, né, que a alimentação ela influencia tudo. E se não sabe, você vai passar a saber agora o quanto que a alimentação pode te ajudar nos estudos, pode te ajudar no TAF, pode te ajudar na avaliação psicológica. É mesmo, vai te ajudar até lá no dia dos testes, tá? Então, preste atenção no que esse pessoal aqui tem para falar para vocês. E eu vou começar agora umas perguntas muito importantes, porque isso vai ajudar vocês para entender que pilares são esses, o que realmente você precisa de se preocupar, por onde começar. Talvez você nunca fez nenhum concurso e está meio perdido, quer saber quais são os primeiros passos que você pode fazer para se preparar bem, tá? Eu vou começar esse bate-papo com o nosso amigo aqui, Júnior. Júnior, fala pra gente, qual que é o fator, assim, dentre os candidatos que querem passar, ou às vezes aquele que teve dificuldade, o que você considera que é um diferencial para aquele concurseiro, né, que quer ser aprovado, quer obter êxito no concurso? Conta pra Sim. gente. Gabriele, no contexto atual, né, de concorrência, de concurso público, com esse avanço da internet, da tecnologia, acabou estreitando, né, muito essa porta, né, de quem que de fato consegue e quem não consegue.
E um fator muito importante, né, que é um diferencial de fato para quem atualmente, né, hoje objetiva, né, ingressar numa carreira em um cargo público, seja de carreira policial ou qualquer outro, né, é ter metodologia, né? O método ele é muito importante para o candidato que deseja, né, alcançar êxito na aprovação. Porque nada adianta você querer começar, né, estudar, querer começar a treinar, querer começar a alimentar melhor, se nada disso você tiver um método para poder fazer, né, para você poder seguir. E o método, muitas das vezes, você não depende, né, só de uma pessoa te passar um método. Você mesmo pode desenvolver o seu método, né? Com essa experiência que a gente, né, foi adquirindo com o passar dos anos, errando muito, né? Tive a oportunidade, graças a Deus, de errar bastante para poder aprender mais. Eu desenvolvi um método que eu chamo ele de método HOPE, né? São 4 letras, HOPE, e dentro desse método eu coloquei tudo aquilo que eu acredito e que eu sei que funciona, porque além de ter aplicado comigo, já apliquei com dezenas de colegas, de pessoas que eu já ajudei a ingressar, né, na carreira policial militar ou outras carreiras policiais. E esse método, o que eu gosto, né, de enfatizar é que ele vai muito além de estudar, né, porque sentar e estudar todo mundo faz. A questão é o que antecipa essa questão dos estudos, o que antecipa essa preparação, um contexto de vida em geral que aquele jovem está ali passando, está vivenciando na vida dele, né, no âmbito muito além dos estudos, né? E para isso, a primeira letra desse pilar, né, a letra H, eu considero ela sendo os hábitos, né? Os hábitos eles são fundamentais para aquele candidato que quer ter uma preparação com método, né? Se a partir desse H, né, dos hábitos, as coisas não fluírem bem, os outros pilares também eles não vão fluir bem. A parte de hábito a gente vai muito além dos estudos, então a gente avança na parte física, mental e espiritual, né? O candidato que quer, hoje, ele quer ter um bom rendimento em concurso público, ele tem que entender que muitos deles têm a parte do TAF e muitos da parte do TAF são classificatórios, né? E além disso, ele também tem que entender que a atividade física ela potencializa o aprendizado, né? Então, a partir desse contexto, a gente já quebra toda e qualquer objeção de falar que preparar para concurso é quem estuda mais passa. Não é isso. A questão é quem se concentra mais, né, em ter uma metodologia, em ter um desenvolvimento melhor, ele tem mais chance de ser aprovado, né? Ele tem mais chance de fato, ser alguém que vai conquistar a sua vaga, né? Então, dentro dessa perspectiva dos hábitos físicos, né, que entra a questão da alimentação, atividade física, hoje a gente tem aqui 2 convidados que vão dissertar muito a respeito disso aí para a gente poder deixar todo mundo bem atendido, né? A parte física, alimentação e treino. A parte mental, que aí envolve a questão da alma, né? Se a sua alma estiver atribulada, se você não estiver com a cabeça no lugar, os estudos não vão fluir bem, e aí isso envolve muito além de estudar, porque envolve até seu comportamento com a sua família, com seu cônjuge, seu filho, sua namorada, quem que seja, né, de fato, que participe da sua vida. Então, tem essa questão mental que ela precisa estar bem alinhada. E tem um fator que é muito importante, se não for o principal, que é a questão espiritual, né, porque a alma atribulada, ela aflige tanto o espírito quanto o corpo, né? E se você não tiver um alinhamento espiritual dentro da realidade, dentro seja qual for a religião que a pessoa acredita, ou se não tiver nenhuma religião, seja em consideração a entender que nós somos uma tríade, né? Corpo, alma e espírito, de fato, a gente passa a compreender que o pilar espírito, ele é muito importante dentro da preparação. Então, desenvolver o hábito de manter uma espiritualidade alinhada, uma espiritualidade forte, é um fator muito importante. Então, esse é o primeiro pilar desse método, né, que eu chamo de HOPE. O segundo pilar é o pilar da organização, que aí envolve também muito além de estudar. Você não organiza somente a sua cama, seu quarto, sua sala para você poder estudar. Você organiza sua vida num contexto geral. E se você não tiver, né, essa organização bem difundida, bem alinhada, né, bem
bem metódica, né, com bastante método ali para você poder ter essa orientação, você acaba atrapalhando os seus hábitos, né, que é o primeiro pilar o mais forte, e acaba atrapalhando os outros também, né? Então, a parte de organização, a gente considera a parte de rotina, por exemplo, né, que você precisa ter uma rotina bem organizada, né, saber o que você vai fazer no seu dia, o que você vai estudar. Você também organiza o seu ambiente, para você saber onde está cada coisa que você precisa para poder otimizar os seus estudos, para você poder otimizar seus treinos, sua alimentação. Então, isso tudo tá dentro dessa influência. E também a questão material. Se você não tiver um material organizado, um material bem ali estruturado, você não consegue saber para onde você vai pegar, né? Por onde você vai começar, por onde você vai terminar, por onde você vai desenvolver. Então, esse pilar também eu considero um pilar muito importante, que é o pilar da organização. O terceiro pilar aí desse método nosso é a parte de processos, que aí envolve questão de estudo ativo e passivo. O processo de estudo, é o processo de desenvolver essa questão de sair da passividade e entrar na atividade. Um fator assim que eu considero que o pessoal erra muito é essa questão de ficar muito na passividade, recebendo muita informação e ativando pouco essa informação. E aí a gente, por sermos humanos limitados, né, o nosso cérebro ele tem uma capacidade enorme de liberar a informação, para ele receber mais, né? E é isso que a pessoa fica fazendo, ela recebe muito e libera mais ainda, né? Então ela não consegue pegar aquele processo de estudo e avançar. Então por isso eu coloquei isso nesse método, que é a parte de processo, pro aluno ele entender que ele precisa ativar, que se ele não ativar, ele ficar só passivo, só assistindo videoaula, só recebendo a informação, só lendo de forma passiva e não executar isso, não ativar isso, ele não vai avançar, né? Então esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar, que a gente considera importante, coloquei nesse método também, é o pilar da execução, porque não adianta nada você ter bons hábitos, você ser organizado, você entender os processos e você não executar isso. Se você não executar aquilo que você de fato constrói, né, você vai só ser um colecionador de boas informações, de boas situações. É o fator aí que influencia muito o pessoal a não evoluir, né, que é executar pouco, né? Então esses são os 4 pilares que eu acredito aí ser fundamental para o concurseiro hoje que é aprovado, né, sair dessa questão do que fica ali sempre tomando pau, ou então não avança, né, nesse quesito, e o que de fato consegue. Olha para aquela câmera e repete para a gente o que significa as 4 letras de novo do HOPE. O H, o O, o P e o E. Beleza. O método HOPE ele é composto de 4 pilares, HOPE. O pilar H, hábitos. O pilar O, organizações. O pilar P, processos. O pilar E, execuções. O E é de execução. Isso. E perfeito, assim, muita coisa importante aqui no que o Júnior falou, porque é o seguinte, nada adianta a pessoa querer passar no concurso se a pessoa não mudar a forma dela de pensar, acho que começa por aí, a forma dela mudar o hábito, ela ter organização do espaço de estudo, o que ela vai estudar, como ela vai treinar, quando ela vai começar, em que horário ela vai fazer. Eu falo isso dentro da minha mentoria, que o candidato, né, que está concorrendo, ele precisa de antes de abrir o edital, antes dele pensar em fazer o concurso, quando ele já vislumbra essa oportunidade, ele tem que se conhecer e saber, e ter realmente isso, esse passo a passo do que fazer, porque senão ele mistura um monte de informação, um monte de material, fica perdido, ele procrastina, então procrastinação vem muito daí, porque a pessoa tem muita informação, não sabe o que fazer com ela, não sabe a quem ouvir, a quem confiar, qual profissional, cada um fala uma coisa. O processo, não adianta nada você ter um bom material estudo se você não sabe estudar direito, como fazer, e execução. Não adianta só querer. Não adianta a pessoa só querer sonhar, eu sonho em ser guarda civil municipal, eu sonho em ser bombeiro, eu sonho em ser policial, eu sonho em ser policial civil, ou eu nem sei o que eu vou fazer. Né? Eu nem sei o que eu vou fazer. Tem um concurso ali, eu vou ali fazer. Tem um concurso ali, eu vou ali fazer. Aí a chance de dar errado é muito grande, porque se você não tem método, se você não tem
uma organização, aquilo que você falou, aqui, se você não tem o conhecimento daquilo que você quer de acordo com você, realmente a chance de dar errado é muito grande. Então vocês perceberam, né? Vocês perceberam que tem muita coisa para vocês fazerem antes de sair fazendo a inscrição por aí. Então já fica ligado que aqui só tem ouro aqui nesse podcast hoje. Para a gente dar continuidade nesse assunto tão importante, eu quero conversar com meu amigo Rafa. Fala para a gente que o Júnior, ele citou tanto da questão de você ter hábitos, né? Hábitos para alimentar bem, hábitos para você treinar. Fala para a gente o que você acredita que são os erros que, às vezes, muitos candidatos cometem em relação ao TAF, que eles deixam de ter essa organização, ele deixa de ter esse hábito que vai agregar. Dentro disso que o Júnior citou, o que você pode trazer para o TAF que são erros que os candidatos cometem que muitas vezes podem levar à reprovação dentro do TAF? Eu percebo que um dos principais erros é a procrastinação. Muitos candidatos deixam para treinar de última hora. Eles pensam que vai dar tempo de treinar, faltando um mês, faltando 3 semanas. E o nosso corpo ele responde de uma forma fisiológica. Você gera o estímulo, então precisa-se, né, de um tempo para você ter uma recuperação plena, precisa de você manter um hábito alimentar saudável, precisa de você dormir bem. Então não é da noite para o dia que o candidato evolui. Então necessita-se de várias semanas de treino. Então um dos principais erros é a falta de comprometimento, é a falta de hábito e achar que dá para treinar aí faltando um mês. Infelizmente aí vários candidatos são eliminados devido à falta de comprometimento, devido à falta de hábito. E muitos, às vezes, até se lesionam, pode dar aquela famosa canelite, não é isso? Fala um pouquinho disso, o que os candidatos fazem de errado também em relação a não treinar certo, não buscar informação profissional com você, porque alguém que vai entender do que aquele candidato precisa, porque cada um tem um ritmo, não é isso? Porque tem pessoas que conseguem ficar preparados com meses, outros precisam de anos, não é verdade, Rafa? Eu percebo que, hoje em dia, os concursos públicos estão cada vez mais profissionais. Então, o candidato ele está buscando um profissional de educação física, está buscando um psicólogo especialista, está procurando uma mentoria especializada, está procurando um profissional de nutrição especialista, né? Então, são vários profissionais interligados ali. O candidato ele tem que pensar em investimento, né? Você nunca tem que pensar em custo, porque um concurso público é algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família. Então, é algo que você tem que investir. Em relação à atividade física, você tem que procurar um médico, né, fazer um check-up e verificar se você tem condições plenas para estar realizando atividades físicas de uma forma regular. Se o médico te liberar, você procura um profissional de educação física especialista em TAF, porque não adianta você treinar de uma forma que não é específica, senão você pode lesionar, e o principal é que você não vai evoluir, porque o TAF ele é treinável de uma forma específica, são exercícios específicos de acordo com o edital que vai ser realizado. Então, após você passar pelo médico, e ele liberar, e após você passar por um profissional de educação física, ele vai realizar uma avaliação física criteriosa para verificar como está a sua condição física, se a sua postura está ideal, senão nós vamos realizar um trabalho de flexibilidade para melhorar a sua postura. Nós devemos verificar também como está o seu nível de força, se tiver algum músculo encurtado, nós vamos alongar, se tiver algum músculo fraco, nós vamos fortalecer. Muitas das vezes, o candidato ele aumenta exponencialmente a intensidade do treino, ele quer correr todos os dias, o que o candidato ganhou de massa muscular, ganhou de gordura corporal durante um ano, ele quer perder em um mês, ele quer perder em 2 meses, então faz aquelas dietas restritivas que vai fazer com que o metabolismo delas diminua, vai fazer também com que elas percam muita massa muscular. Então, quando o candidato faz essas dietas sem um acompanhamento de um nutricionista especialista, ele está colocando a saúde dele em risco, ingerindo carboidratos, proteínas, gorduras. Muitas das vezes está faltando sais minerais, estão faltando ali vitaminas essenciais para um bom funcionamento do metabolismo delas. É o que o Nício Mendes vai falar para vocês.
Então, vamos nos conscientizar em relação à prática de atividade física de uma forma regular. Nunca realize aquele treino da moda, aquele treino que está no Instagram, porque muitas das vezes aquela pessoa que está realizando ali tem anos de treinamento, então ela já tem um repertório motor muito grande, ela já é treinada para aquilo. Então vamos começar sempre do simples para o mais difícil. Todo o protocolo que o profissional de educação física prescreveu para você, faça. Porque muitas das vezes o candidato ele quer correr mais, o profissional de educação física ele prescreve 2 km, ele quer correr 5 km todos os dias. Então o menos no treinamento é sempre mais, porque o mais ele lesiona, ele machuca. Se você for pecar, você peca para menos. Então vamos intercalar a corrida, por exemplo, não correr todos os dias, porque durante a corrida você gera muita sobrecarga nas articulações, então tem que ter um tempo de recuperação tecidual, de ligamentos, tendões, os tecidos moles. Você não vai machucar do dia para a noite. São semanas, são meses de erros ali, que aos poucos gerando essas microlesões, ao gerar uma macrolesão, você não tendo uma recuperação plena de 24 horas, dependendo da intensidade do treino, 48 horas. O HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, ele é muito intenso, não faça todos os dias. Eu gosto de prescrever para os meus alunos a bicicleta e o elíptico, em dias alternados à corrida, porque não gera impacto, aí você consegue uma recuperação plena. O sono é fundamental também, nós vamos falar, porque é durante o sono que nós liberamos várias substâncias reguladoras para o bom funcionamento do nosso metabolismo, que são os hormônios. Então é fundamental que você durma bem. Maravilha, Rafa. Então a gente pode perceber o tanto que é complexo uma preparação para concurso. É complexo e, ao mesmo tempo, é possível. Porque quando a gente fala complexo, fica parecendo que é algo difícil, mas é algo que precisa de ter cuidado, porque é sério. Uma pessoa que vai fazer atividade física sem conhecer o seu corpo, sem fazer um exame antes, né? Sem fazer um check-up, é perigoso. Então, a pessoa, às vezes, subestima aquela etapa e acha que em pouco tempo ele vai conseguir ter aquela progressão nos treinos. E como o Rafa falou aqui, eu chamo de Rafa porque já é íntimo, tá, gente? Todos aqui são íntimos. Como o Rafael Vieira falou, é importantíssimo você prevenir as lesões, você buscar uma informação correta, com um profissional correto, entender que é constância, não é isso, Rafa? Um pilar importante dentro do TAF, eu entendo que é a constância e prevenção de lesões, porque você tem um treino constante, aos poucos, com moderação e de forma correta, como você informa, a pessoa vai ter uma progressão, ela vai aprender a sair do zero ali das atividades, que às vezes é uma pessoa sedentária, que não tem o hábito de fazer atividade física, ela pode conseguir obter êxito ali no TAF, conseguindo fazer com antecipação, correto? Vamos sempre pensar em diminuir o peso corporal. Muitas das vezes o candidato ele quer realizar uma barra fixa, quer realizar um abdominal, ele quer realizar uma corrida acima do peso, então ele vai acabar lesionando. Então procure um profissional de nutrição para diminuir o seu peso corporal. Isso vai fazer com que você diminua o risco de lesões, você diminua a sobrecarga nas articulações, a sobrecarga nos órgãos também, no coração, nos pulmões. Isso vai fazer com que você fique mais leve para realizar a barra. Nós percebemos que aqueles candidatos que fecham os TAFs, eles são mais magros, né? Eles possuem menor percentual de gordura, eles possuem um peso corporal menor. Então a dica fundamental para vocês é diminuir o peso corporal. Quanto mais leve vocês estiverem, maior será a chance aí de aprovação. Isso fica muito mais fácil para vocês correrem, para vocês fazerem as barras, os abdominais, seja qualquer exercício que for, o peso corporal influencia aí diretamente no seu resultado, no seu sucesso. Ótimo, Rafa. E por falar em peso corporal e diminuir, emagrecer, porque muitas pessoas precisam, né, de reduzir o peso para isso. Vamos conversar agora com Nítio Mendes, que é o profissional que entende sobre alimentação correta. E, Nítio, fala para a gente o que a alimentação pode contribuir tanto para os estudos quanto para o TAF, qual que é a importância dessa alimentação para aquele candidato que quer ser aprovado em um concurso público? Show de bola. A alimentação, ela de longe é um dos pilares mais importantes que a gente tem na nossa vida, né? E quando a gente vai falar para o concurseiro,
para quem quer ter uma boa performance física, cognitiva, isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Vamos lá. Hoje, quando a gente fala do alimento, ele nos nutre, correto? Então, quando ele vai nos nutrir, ele vai nos beneficiar. Mas por que comer hoje é tão difícil, né? Por que é tão complexo? A gente ouve tanta informação no Instagram, na internet, que a gente acaba ficando perdido, né? Então, por exemplo, algo que o Rafa falou que é muito importante é a pessoa vai preparar para um TAF, ela zera o carboidrato. Sendo que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, ela tenta emagrecer tirando o maior substrato de energia, onde ela não vai conseguir fazer uma barra, ela não vai conseguir fazer uma corrida, ela vai dormir mal, ela vai ter uma baixa no sistema imune, o cognitivo dela vai ficar ruim. Então, assim, se fosse para a gente falar, existe uma alimentação ideal para performar bem cognitivamente nos estudos, no treino? Existe. Então, a gente tem que trabalhar não com um alimento específico, não com a cereja do bolo, mas no contexto, né? Vamos citar. Já vamos começar por ele, o carboidrato, por exemplo. Carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Sem ele, a gente não consegue performar. Não adianta, né? Quantas vezes a pessoa já zerou carboidrato, arroz, feijão, pão, macarrão, banana, e ela ficou fraca. E ela ficou estressada. Acabou descontando em outros alimentos, né? E o carboidrato ele é importante até para a questão da imunidade. Muitas pessoas estão comendo muitos alimentos, mas zeram carboidrato e gripa. E tem uma infecção, tem uma virose, porque a imunidade está no chão. Então, o que tem que fazer? Tem que ajustar em 3 pilares esse carboidrato. Vamos lá. Quantidade, horário e combinação. Se a pessoa ela combinar dessas formas, ela vai ter uma boa performance nesse sentido, né? A proteína, por exemplo, falam muito sobre questão de recuperação muscular. Ela é importante para recuperar aquela fibra que a gente rompeu no treino. Você fez uma barra, você fez uma corrida, você gerou microlesões. Então, o que você vai fazer? Você vai recuperar ela. Só que ela, além disso, ela constrói músculo. E o músculo, ele tem a ver com a performance, né? A gente já sabe, né, que quando você faz a musculação, você está contribuindo para uma substância chamada BDNF, que ela é responsável por que a performance cognitiva aumente. Então, tudo isso tem a ver com alimentação e atividade física. E, por fim, que é negligenciado muito pelas pessoas, são as fibras, né? Que as fibras é que vão dar a saúde intestinal. E o nosso intestino é nosso segundo cérebro. É através dele que a gente produz uma substância que tem a serotonina, a dopamina, a adrenalina, vocês já conhecem, né? E a serotonina é a substância do bem-estar. Então imagine só, uma pessoa está passando um processo para estudar para concurso, está passando ali num teste psicológico, está passando ali num TAF, ela precisa estar bem-humorada, ela tem que estar bem consigo mesma. Comer fibras vai auxiliar justamente nessa boa saúde emocional, por exemplo. Então, vamos colocar para você que quer mudar a sua alimentação hoje. O que você precisa fazer? Eu vou falar alguns alimentos que vão te ajudar dentro da sua rotina de estudos e treino. Vamos lá, vamos começar pelos ovos. Os ovos é uma fonte muito rica, tá, de proteína e gorduras boas, além de ter uma substância chamada colina, que auxilia no seu processo cognitivo, de memória e performance. A gente tem também a couve, tem o brócolis, tem o espinafre, que são fontes de ferro, né? O nosso cérebro, ele precisa de não só calorias, mas também de vitaminas e minerais, como ferro, magnésio, zinco, né? Então, outros alimentos também, o abacate, né? Tem também o azeite, que são fontes de gordura boa, entendeu? Outro também bem legal, só que a galera erra na dose, errei demais, café. O café, ele é um estimulante, só que se você errar na dose, você vai ficar ansioso, vai dar dor de barriga e vai prejudicar seu sono, né? Então, assim, quando a gente entende essa base alimentar e executa, você começa a ter uma performance física e cognitiva que você nunca imaginou. E, obviamente, a gente tem que falar do que é para evitar, né? Alimentos que destroem a sua performance física e cognitiva. Álcool. O álcool destrói o seu intestino, né? Só para vocês terem ideia, 95% da serotonina que eu citei está no intestino. Então, se a pessoa ingere álcool, muito alimento industrializado, ela acaba estragando a microbiota intestinal, consequentemente, como é que fica o psicológico dela? Além disso, sobrepeso. Quando ela vai fazer um TAF,
quando ela vai olhar no espelho e sentir confiança. Quando você vai estudar para um concurso, você tem que estar confiante. Isso é importante no processo, né? Então, assim, não existe um alimento específico para você ter aí uma aprovação, né? Uma boa performance. Existe o quê? Um bom contexto. E óbvio, né? Negligenciado por tantos, água. A famosa água. 80% do seu músculo é água, 70% do corpo é água e 90% do cérebro é água. E o pior é que a gente não bebe. Esse que é o problema. Então, assim, é algo que é negligenciado. E é justamente o básico, a hidratação, né? Então, assim, se hoje você decide, vamos colocar de forma prática para quem está assistindo e, e ouvindo a gente. Se você hoje já insere no seu café da manhã ali, por exemplo, óbvio que a quantidade é muito particular, mas dentro dessa rotina nossa, você coloca ali ovos, coloca uma fruta com aveia, por exemplo, você está colocando essa tríade que a gente citou, um carboidrato, uma proteína, uma fibra, você já começa o seu dia diferente. O almoço, padrão, arrozinho, feijão, salada, carne. À tarde, uma fruta com a proteína. À noite, repete o jantar. Óbvio que eu não estou engessando, não estou simplificando a nutrição. Eu estou dando aqui para a pessoa sair da inércia, né? Não é aquela pessoa que fica horas e horas sem comer e fica desfocada à noite e pede pro iFood. Recebe o cupomzinho, oi sumido, R$20 para você. Então ela acaba prejudicando o sono e entrando no sobrepeso, que o Rafa falou muito bem, que acaba tirando o sonho da pessoa que é passar no concurso público. E uma das coisas que você falou que foi muito importante é que as pessoas pecam pelos excessos, ou retira muito determinado alimento da sua dieta, ou acrescenta demais aquele alimento que acha que vai ser bom. Eu vejo isso muito acontecendo para os candidatos que vão fazer concurso, porque eu pergunto para eles como que é a sua alimentação, como que você faz, como que foi seu dia, como foi sua rotina. Tem a preparação que começa meses antes, anos antes, e a preparação de semanas e no dia de cada avaliação, seja da prova, do TAF, da etapa psicológica, dos exames médicos. Eu converso isso muito com os candidatos e estou sempre falando na rede social isso. Falei, gente, alimentação, treino, estudo, toda preparação é questão de escolha e questão de hábito. Então, você faz uma escolha, você escolhe abrir mão de certas coisas que por um prazer imediato, por algo que é mais importante, que aquilo vai te dar um resultado mais positivo, que vai te aproximar daquele resultado que você quer. Se você quer aprender a treinar bem, você precisa de ter uma programação para isso e ter aquela dor, né? Aquele esforço inicial que você não está acostumado e tudo mais. Ah, não estou acostumado a alimentar tão bem. Então, você vai fazer escolhas mais inteligentes, correto? Você vai abrir mão de certos prazeres, do doce em excesso, daquilo que você acha que você precisa de comer, que eu brinco muito, né? As pessoas acham que precisa de comer uma pizza inteira. As pessoas acham que precisa de comer uma barra de chocolate de uma vez, que é só assim que ela vai ficar satisfeita. Eu escuto isso. Ah, eu tô muito ansiosa, tô na TPM, as mulheres aí, né? Ah, eu preciso de comer tal coisa. Eu preciso. Olha como que isso tem uma questão mental. Isso é uma questão psicológica, é de hábito. Não estou falando de psicológico, que é frase feita para enfeitar, não. Nós estamos falando de um pensamento, que é o que o Júnior falou, de rotina daquilo que você vai cuidar da sua saúde, que o Rafa aqui citou muito bem, e da questão de você entender quais os alimentos que vão te ajudar, que o Nietzsche acabou de falar. Então, entenda as escolhas. Você não precisa de determinadas coisas que você tenha esse hábito ruim na sua vida. Então, tem que parar para observar o que você está fazendo no seu dia a dia, não é verdade, Nietzsche? Que está te atrapalhando e o que você está fazendo com relação à alimentação que pode ajudar. Talvez você está precisando de fazer mudanças pequenas, ajustes. Aquilo que você acha que está sendo muito bom, a dieta famosa da alface, que a pessoa só fica comendo alface uma semana, ou a dieta do ovo, a pessoa acha que com aquilo vai ser saudável. Ah, eu preciso de emagrecer, que não sei o quê, tantos quilos em tanta semana. Eu não sou a profissional da área para falar isso, mas eu acho que é tudo que é muito radical, né, Nietzsche? Comenta um pouquinho disso. Tudo que é muito radical
É claro que tem as suas exceções, nós não estamos falando de atletas de alto nível, nós não estamos falando do atleta de MMA, do profissional que trabalha com o corpo para isso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que têm uma vida corrida, pessoas que trabalham, estudam, cuidam de casa, de filho, de família e que têm um propósito de estudar, preparar o seu físico, preparar o seu emocional para um objetivo maior, que é o concurso público. E vai seguir uma carreira que vai exigir muito disso. Então, a preparação que nós estamos falando aqui, os 6 pilares fundamentais, é para que vocês entendam que a mudança positiva que você tem que fazer na sua vida, ela não começa e não termina no concurso. Ela não termina quando vier a sua aprovação lá no dia. Ela começa ali. O futuro positivo que você vai ter, os ganhos que você vai ter na sua vida são inúmeros. Não é só para você estudar melhor, não é só para você performar melhor no TAF. Você vai ter uma carreira melhor, mais leve, uma qualidade de vida, um sono melhor, uma relação melhor com as pessoas. Você vai ter, eu costumo dizer que é uma liberdade, que eu aprendi isso quando eu aprendi o que é reeducação alimentar, é você se permitir, ao invés de você falar, eu preciso de comer tal coisa para eu me sentir bem, sentir feliz, você falar, eu posso comer isso quando me der vontade. Eu estou numa festa no final de semana, que é o dia livre, né? Que é a dieta livre que você fala. Eu posso comer isso porque você já aprendeu que aquilo não vai trabalhar na sua rotina. Você já aprendeu a quantidade, a dose, que aquilo não vai te prejudicar. Você entende que seu hábito, aquilo, a sua rotina, ela é mais importante. As escolhas que você faz na sua alimentação, elas vai te trazer benefícios para o seu estudo, para o seu trabalho, para o seu corpo, para a sua autoestima, para tudo que você vai fazer. Então, gente, entenda, é questão de escolha, é questão de resultados para a vida. Uma preparação para o concurso, ela começa muito antes, ela não termina ali. Ela não termina. Os ganhos que você vai ter são gigantes. Tem pessoas que querem emagrecer para caber numa roupa, depois percebe outras vantagens, né? Percebe outros ganhos, que ela dorme melhor, ela fica mais leve, ela fala de outra coisa, ela tem mais liberdade, sei lá, para tudo, melhora. Ela passa a tomar até menos remédio, ou seja, melhora a saúde, melhora a vida, melhora tudo. Então, gente, são inúmeras as vantagens, igual o Nietzsche falou, então é importantíssimo que vocês se conheçam, porque cada pessoa tem seu corpo também, cada pessoa tem sua rotina, cada pessoa tem a sua necessidade de alimentação para aquilo que vai fazer. Nós estamos falando de pessoas aí que vai fazer concurso público. Então, busque sim uma informação. Isso não é perder tempo, não é perder dinheiro, é prezar pela sua saúde, é um investir em você, que é o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo. Comenta, Nietzsche, o que eu estava falando em relação a isso, de pessoas que às vezes fazem escolhas erradas e acham que precisa de fazer aquelas dietas loucas, né? Ou então escolhe determinado alimento. Se eu alimentar de tal coisa, eu vou ficar mais inteligente para estudar. Fala disso um pouco. Vou até aproveitar para fazer essa pergunta. Existe um alimento melhor para estudar? E quanto que o sono também impacta nesse processo? Porque a gente falou de alimentação, mas o sono está ali junto, né? O quanto que o sono é importante para os estudos, para o trabalho, para a vida da pessoa de uma forma geral e para o concurseiro. Show de bola. Vamos falar sobre esse primeiro tema, né, que você citou, que é o seguinte. Hoje a gente vive numa sociedade completamente imediatista. É tudo para ontem. Você pede algo, você pede um livro, amanhã está na sua casa. Você pede algo amanhã, Black Friday, tudo está na sua casa para ontem. Só que qual que é a desvantagem disso? Que nós passamos a não curtir e aproveitar e entender o processo. E quando você não entende o processo, né, principalmente para você que está nos escutando e vendo, que concurso é amar a rotina. O método Hope, o fundamento dele todo é entender que você precisa de um estilo de vida. Então, se você quer algo para amanhã, você não vai conquistar algo sólido, né? Então, falando sobre um alimento específico, uma pílula mágica, não existe, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender
o que eu preciso para alcançar aquilo, é entender o processo, né? Então, assim, junta muito da pessoa estar com o emocional abalado, porque é um sonho, é uma meta. Então, isso vai acabar com que, por vezes, ela se perca, né, em falácias que a gente vê pela internet. Não, coma esse alimento que você vai estudar melhor. Faça isso, tome aquilo, compre tal curso. Então, isso é um pouco perigoso, né? Só que acontece, quando você entende essa questão do estilo de vida, tudo muda, né? E falando sobre essa questão da dopamina, que é a motivação, né? A gente estava conversando antes, você pega para orientar uma pessoa, igual eu pego às vezes pro TAF, o Rafa também, né? A pessoa segue 110%. Porque o motivo para ela tomar ação é tão grande que se você falar faz A, B e C, ela só isso. Ela é tão determinada para alcançar isso, o motivo dela é tão forte que ela faz. Então, assim, no meio desse processo, quando ela tem uma orientação de alguém, ela vai alcançar o objetivo. Só que o problema é esse que a gente citou. É a pessoa confiar em um produto, em um alimento, em algo milagroso. Então, o que a gente pode definir? Que é o contexto. É o que a gente falou, né? E principalmente, se for para eu martelar hoje para você, organize a sua rotina. Você precisa ter rotina, né? Hoje você precisa abrir mão de algo que está te dando prazer imediato. Um exemplo, celular. Se você fica rolando ali a página do feed, você está liberando o que a gente chama de dopamina barata, onde você está criando uma motivação muito rápida. Seu cérebro quer estímulo, 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 estímulo o tempo todo. E quando você vai ver, sentar na cadeira e estudar uma matéria que você não quer, levantar cedo, coçar o tênis e fazer um cardio, pegar um prato de salada, não necessariamente tem que ser salada, mas e comer, que não é algo que te dá prazer imediato, já não te brilha os olhos. Isso é um problema. Por quê? Fazer o que deve ser feito, né? A gente entra no campo da disciplina, já vai ser algo muito mais doloroso para você. Mas é isso que vai fazer com que você alcance o objetivo. Então, assim, dificultar a sua vida de forma intencional, buscar o caminho que deve ser seguido dentro de uma rotina é o que vai fazer você alcançar seu objetivo, né? Eu vejo muito em cima disso. Agora, falando sobre o sono, né? É um pilar que, juntamente com a água, ele é muito negligenciado. Vou te falar por quê. Concurseiro quer passar no concurso. O que normalmente falta para ele? Tempo. O cara trabalha, o cara estuda, o cara faz 1 milhão de coisas. Falta tempo, né? E eu já caí nessa, onde dormia 4, 5 horas por noite. E achava que estava arrasando. Não, eu tenho tantas horas para estudar, vou meter bronca. Quando, na verdade, isso é muito perigoso. Por quê? Durante o sono, acontecem infinitos benefícios para a gente. Por exemplo, que o Rafa citou, o controle hormonal. Vamos citar um aqui. O hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, mas também do estado de alerta. Uhum. Se a gente desregula esse hormônio, o que acontece no outro dia? Você tem picos crônicos de estresse em horários aleatórios. Então, você vai descontar em quem? Comida. Opa, sobrepeso, autoestima no chão, performance cognitiva no chão. Vamos citar outros, né? Falar só o termo técnico rapidinho, é grelina e leptina, que é hormônios da fome e da saciedade. Então, você dormiu menos de 6 horas, o que acontece no outro dia? Fomes em horários aleatórios. Então, novamente, né? Então, é o comer emocional. Você falou da pizza e tal. Então, se fosse para a gente falar outro, por exemplo, durante o sono que a gente regula a nossa memória e concentração, o nosso foco. Então, por vezes, o concurseiro está lá sentado e está lá 3, 4 horas da manhã e está falando assim, não, eu vou até o final, eu vou até o final. Aí, no outro dia, não lembra de nada. Porque o processo de formulação, de aprendizado, ele é totalmente escravo, vou usar essa palavra, do sono. Então, assim, a gente tem o sono REM, sono não REM, e cada um tem um papel. Recompor a fibra muscular. O cara quer fazer o TAF, né? E ele vai fazer ali a barra fixa. Se ele dorme bem, ele tem mais força, ele tem mais disposição, melhora no humor. Então, assim, a gente ficaria falando aqui até amanhã sobre o sono. Mas, de longe, primeira coisa, eu queria só deixar um bizu para quem está assistindo a gente, que é faça a higiene do sono. Posso falar rapidinho? Higiene do sono? Pode, por favor. O que é higiene do sono? Olha só, você vai aplicar hoje na sua rotina e você já vai ter resultado. Primeira coisa, você tem que entender que o nosso corpo ele tem um relógio biológico, que a gente chama de ciclo ou ritmo circadiano. O que é isso? Quando a gente acorda e tem contato com a luz solar, a nossa retina tem, é natural de você ativar o nosso reloginho que a gente tem. E quando você ativa, você está doutrinando seu corpo a seguir algumas funções, como liberar hormônios em horários específicos, da maneira correta, né? Horário você sente fome, horário você sente sono e vice-versa. Então, você acordou e teve contato
com a luz solar. Segundo, fazer uma atividade física. Não adianta correr, não adianta. Né? Durante a atividade física, você vai liberar uma farmácia no seu corpo, como dopamina, serotonina, adrenalina, que vai até melhorar seu sono. Então, além de você melhorar o humor, melhorar a qualidade da sua alimentação, você vai melhorar o sono. Terceiro, que eu já caí demais nisso, controle da cafeína. A cafeína, ela fica no nosso organismo de 8 a 12 horas, dependendo do metabolismo, né? Então, por exemplo, se você toma café após as 15, 16 horas, você pode prejudicar o seu sono. E eu não estou falando pegar no sono, eu estou falando performar nas etapas do sono que a gente precisa. E por último, que é o mais difícil, é o controle da tela azul. Que é o quê? Celular, computador, televisão. A tela azul entrou em contato com o nosso olho, o que acontece? Cortisol. Cortisol, que eu falei, é hormônio de estresse. Se ele entra em jogo, quem sai de campo? A melatonina, que é conhecido como hormônio do sono. Então, olha só, se a pessoa ela se atenta a isso, ela vai ter uma boa qualidade de sono. Não adianta só dormir 7, 8 horas, mas ter aquela boa qualidade de sono para no outro dia ela treinar bem, ela controlar o humor, controlar o poder de escolha alimentar dela, né? Então, essa é a higiene do sono. Se você aplicar hoje, você já vai resultado, já vai ter. Nietzsche, essa questão do sono ela é tão importante, cara, que a gente, por experiência, né, com mentorados, a gente percebe que cada ser humano ele tem uma percepção, uma interação diferente com os estudos, né? E muitas das vezes o aluno chega para mim e fala, cara, estou estudando 4 horas por dia, 5 horas por dia, mas eu não estou conseguindo aprender nada. Aí a primeira pergunta que eu faço para ele, tá, mas você está dormindo quantas horas por dia? Aí ele fala comigo que ele chega em casa do trabalho 9 horas da noite, aí ele começa a estudar às 9h30, e aí ele para de estudar 2 horas da manhã, aí ele tem que acordar de novo depois 5h30, 6 horas para poder estudar. Ou seja, ele está dedicando mais tempo para o estudo, menos tempo para o sono. E esse fator, esse erro, né, digamos assim, de dedicar mais tempo para estudar, achando que estudar mais é melhor, e dormir menos porque precisa estudar, é sanhaço mesmo, é correria mesmo e tal, cai naquele lero-lero dos coach, né, de que se não tiver sacrifício não tem vitória, que é trem todo e tal, e esquece do método, que o método inclui, né, na questão do hábito, por exemplo, a questão de habituar a dormir bem, né, fazer essa higiene do sono, fazer esse processo, e aí o primeiro fator que eu corrijo do aluno é esse, quantas horas você está dormindo por dia? Aí é raro alguém ter esse tempo para poder dormir e tal, mas eu falo, cara, no mínimo 6, o ideal 8, vamos tentar 7, né, para poder ele conseguir esse processo. E aí reduz esse tempo de estudo dele de 4, 5 horas para muitas das vezes 1h30, 2 horas por dia de estudo. E aí ele dá aquela assustada. Ele fala, pô, meu mentor tá falando para eu estudar menos e tal, esse cara deve estar maluco e tal. Mas aí entra aquela questão que o Rafa mesmo citou, da questão do aluno, ele de fato obedecer o que o seu mentor do físico, do estudo, da alimentação está falando. Faz isso, porque a partir do momento que você está sendo obediente, você vai conseguir colher resultados disso, né? E quando ele vai e começa a dormir mais e estudar, não que ele está estudando menos, mas ele está estudando melhor, ele percebe que em 2 horas ele consegue fazer melhor do que em 4 horas, porque ele dormiu melhor. Então o pilar sono ele é fundamental. Total, total. Só complementando, isso vai muito em cima do que você falou, de que exageros. Ele falou, treinar menos às vezes é mais, dormir mais, estudar menos, lógico que depende, né, da realidade da pessoa, às vezes é mais. Então, assim, o problema... E outra coisa, a pessoa que ela dorme mais, ela controla, isso aí já é fisiológico e comportamental, ansiedade e depressão. Pô, pera aí, a pessoa teve uma frustração, estudou 2 anos para um concurso lá de delegado, um CFO da vida, e ela não conseguiu, é o sonho da pessoa. Se ela dorme mais, ela vai auxiliar a não ter esse tipo de ansiedade e depressão. Então, assim, isso aí já é comprovado, né? Exatamente. Então, o sono é, assim, um pilar que ele deve ser tomado como prioridade, em cima do que o Júnior falou. E assim como também tem a questão do pouco, tem a questão do muito também, né? Porque tem até aquele ditado, não sei se é esse mesmo, mas carro apertado é o que anda, né? Que o pessoal fala, se você tem menos tempo, você acaba fazendo mais, né? E aí tem aquele concurseiro, que muitas vezes é o jovem que, né? Às vezes o pai tem uma condição melhor e tal, consegue bancar ele, e ele tem um dia inteiro para ele viver a rotina de estudos e ter aquele processo.
E aí também chega para mim, aí troca uma ideia, fala, cara, eu tô estudando, tô não sei o quê, mas eu não tô conseguindo aprender. Aí eu chego e pergunto pra ele, cara, você tá dormindo quanto tempo? Ah, cara, eu deito meia-noite e acordo meio-dia. O cara tá dormindo 12 horas por dia. E aí ele acorda igual um zumbi e tal, mas exatamente por isso. Seu corpo você tá dormindo tanto que você não tá conseguindo ativar o que você precisa ativar. Então não tem o mais e também de jeito não pode ter o menos. Tem que ter o ideal, né? Tem que ter o equilíbrio disso, né? Porque dormir demais vai te prejudicar, dormir de menos vai te prejudicar mais ainda. E se você dormir o ideal, você vai começar a colher benefícios ao longo prazo, curtindo, amando o processo. E exatamente isso. E o que eles falaram é esse equilíbrio. Que você que está nos ouvindo agora, você tem que entender que não existe receita mágica, não existe resultado a curto prazo, não existe o caminho mais fácil, até existe, tá? O caminho mais fácil, mas ele até existe, mas não quer dizer que ele seja o melhor, não quer dizer que seja o correto e que ele vai durar, tá? Então, escuta o que a gente está te falando. Isso é uma das coisas que eu defendo dentro do meu atendimento, é o seguinte, você ter esse processo, entender que é uma constância, entender que é um passo de cada vez, é uma mudança pequena que você faz no seu dia que vai te trazer um resultado. Não é uma grande coisa. Tem pessoas que ficam esperando um grande evento para a pessoa movimentar. Para ele dar o primeiro passo, precisa acontecer muita coisa. Não, a partir do momento que você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. E o que isso tem a ver com o concurso? Tudo. Porque o concurso é um processo que a gente sabe que começa muito tempo antes e que são vários pilares importantes que você tem que se atentar. Não adianta a pessoa pegar, simplesmente fazer a inscrição, eu só quero ir lá fazer o X no lugar certo. E isso não vai te trazer o resultado que você quer. Então, muitos candidatos não são aprovados nas etapas, eles não conseguem ter satisfação na carreira que executa por não seguir isso. Por não pecar, por exatamente querer o caminho mais fácil, por não entender que a mudança começa de pensamento, de informação, entender que todas as etapas são importantes, entender que as escolhas que ele fizer na vida dele é que vão fazer a diferença. E aí você está me ouvindo e está pensando assim, Gabriele, e cadê o pilar da emoção? Cadê o emocional que você não falou? Ele não é importante? Você não é psicóloga? Você não fala sobre isso o tempo todo? Você não fala do equilíbrio emocional, da inteligência emocional? Exato. Nós falamos de 6 pilares aqui, que é o título desse podcast. Nós falamos do pilar da importância do método de estudo e de você ter organização e você ter hábitos, o pilar de você se preocupar com a sua saúde física e dos treinos corretos, o pilar do sono e de uma alimentação correta, e dentro dos pilares, vamos fazer a simbologia aqui de um prédio. Para você ter um prédio que tem uma boa estrutura, que ele vai estar ali firme, você tem que ter os pilares em cima de um bom terreno. Então, não adianta você ter pilares bons em cima de um terreno que não foi preparado. Então, você tem que ter essa preparação, que seria a informação, você buscar, você escolher aonde você vai fazer essa construção correta, para qual concurso que você vai fazer. Aí sim você usa os pilares corretos, um terreno bem preparado. E o emocional? O emocional eu vou colocar na minha analogia aqui, que seria os tijolos. Porque o que liga um pilar ao outro são os tijolos. E nenhum prédio ele vai ser construído, ele não vai chegar alto, naquele andar mais alto, de um dia para o outro. E isso é construído aos poucos. E esse emocional, que cada tijolinho que você pega, são as ações que você vai fazer de positivo na sua vida todos os dias. E constante. Cuidar do emocional é todos os dias. E quando você trabalha o autoconhecimento, que você olha para você, o que você precisa de melhorar em você a partir de hoje. A partir de hoje que você está nos ouvindo. Qual que é aquela mudança que você está adiando há muito tempo? Aquele hábito pequenininho, que seja mais fácil de você fazer. Começa por ele. Às vezes é comer mais fruta.
Às vezes é tomar mais água. Você fala, tomar mais água. É fácil, mas tem muita gente que não faz, de tão básico. Ou você começar uma caminhada que você não começou. Você já está pensando em fazer um concurso se você nem caminhada faz? Né? Você sabe que, eu detesto fazer atividade física, eu detesto correr. Opa, para. Começa a mudar esse pensamento, essa frase. Passe a gostar. Você não ama ainda, mas passe a gostar, entenda que aquilo vai ser importante para aquela carreira que você vai seguir. Então, olha as perguntas que você tem que fazer para você entender a forma como você enxerga as coisas, a forma como você interage com o seu meio e a escolha que você está fazendo. Por qual critério que você está escolhendo esse concurso? Se você detesta atividade física e você não quer fazer nunca e você não abre mão disso, se você vai fazer um concurso da área de segurança pública num cargo operacional, é hora de você repensar. Talvez não seja a sua praia. Talvez a sua praia seja um concurso na área administrativa, que não vai exigir de você plenas condições físicas para fazer atividade física intensiva, como um policial, por exemplo. Então, repense. Repense os seus critérios, os seus valores, aquilo que você gosta, aquilo que você está disposto a mudar. Às vezes não seja para você mesmo, não. Se você não gosta de estudar, não está disposto a isso, se você não quer abrir mão dos seus lazeres imediatos, se você só quer vida de balada todos os finais de semana, se você só quer curtição, se você não tem hábito, não tem rotina e não está disposto a isso, não adianta a sua família querer, não adianta a namorada querer, o namorado, a pessoa te incentivar, falar, vai. Se a mudança não começa por você, aí entra o emocional nesse ponto. Você tem que acreditar em você, você tem que acreditar que é possível, você tem que querer. Lembra que eu falei no início do querer? Mas não adianta só querer. Você tem que querer, saber o que você quer, por que você quer esse concurso, o que você deve fazer para se preparar, que é o que a gente está falando aqui, e agir. Então, eu estou trazendo aqui 5 coisas fundamentais que vão te trazer um passo a passo para você unir tudo que nós falamos aqui até agora com a sua questão emocional. Então, não adianta nada você cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde física, estudar bem, se o seu emocional não está preparado para isso. Se o seu emocional não estiver equilibrado, você pode perder esse concurso por isso. E problemas existem. Dificuldades existem. É por isso que nós estamos falando disso aqui. Por que é importante você cuidar disso tudo que a gente está falando? Porque vai ter dia que você vai brigar com alguém na sua casa, vai ter um momento que às vezes você está trabalhando, às vezes você não está legal lá no trabalho, ou às vezes até perde o trabalho, você está se preparando para o concurso e fala, poxa vida, eu dependia disso aqui, né? Vou gastar no concurso, tem muito investimento, e eu dependia desse dinheiro, isso vai te abalar, claro que vai. É normal que abale. Se você se importa com esse concurso, você vai ficar abalado. Tá com uma pessoa na sua família que está com problema de saúde. Claro que isso vai mexer com você. Imagina, na véspera do psicológico. Vamos falar de uma coisa boa também. Já aconteceu com um cliente meu. Ele ia ser pai. Na véspera da avaliação psicológica, o neném dele ia nascer. Eu precisei de trabalhar o emocional dele para isso. Ele fez o concurso da Polícia Penal, o último que teve, e ele foi aprovado. E o neném dele nasceu 2 dias depois. Eu precisei de trabalhar firme o emocional dele, porque imagina a preocupação que ele ia ter com o filho dele nascendo lá no hospital e ele lá fazendo teste. Gente, isso é muito sério. E eu tive um outro caso, estou citando rapidamente só para vocês entenderem o impacto disso. Um cliente, na véspera do TAF, ele lesionou. E não foi fazendo atividade física, não. Ele machucou lá, caiu e só torceu o pé. Graças a Deus não foi nada sério, mas ele precisou de trabalhar esse mental dele para ele chegar lá no TAF e ele saber que deu conta. E eu falei com ele, você quer passar, não queira tirar a melhor pontuação. Você não está 100% nas suas condições de render, mas você quer passar, você quer ter um bom rendimento. Então, pensa nisso. É possível você passar? Sim. É lógico que ele se cuidou, ele fez uma fisioterapia, ele fez o que ele podia fazer e passou. Ele foi no TAF, ele não tirou as melhores notas, mas ele passou. Ele ficou dentro da média. Mas ele poderia ter desistido. Ele poderia ter falado assim para ele, não dou conta mais não. Eu machuquei, isso não é para mim, eu vou desistir, é muito difícil, é muito concorrido. Olha o pensamento. E esse pensamento pode ser verdadeiro? Pode até ser. Mas vai agregar?
vai te ajudar para aquela atividade? Vai te ajudar para aquela avaliação? Muitas vezes não. Então, cuidar disso, daquilo que você pensa, como você se vê, como você enxerga as dificuldades que acontecem na sua vida, é que faz a diferença. Como eu estava falando, problemas existem. Por isso que é importante. Para quê? Para você cuidar dessa estrutura que nós estamos falando, cuidar do seu alicerce, para você construir seu prédio. Porque chuva vai vir, vento vai vir, vai ter noites que vai ser difícil você construir, vai ter dia que você vai ter que parar a obra. Porque às vezes vai vir uma tempestade e você fala, poxa, estava planejando terminar essa parede aqui esse final de semana. Aí você vai desistir do prédio porque aquela semana você não terminou a parede, ou você pode reformular o seu plano, ver o que pode ser feito, porque o tempo você não controla o clima. Isso tem tudo a ver com concurso. Vai ter semana que você não vai render nos estudos da mesma forma que você planejou, ou você não estava bem, você adoeceu, você não passou bem. É a mesma coisa daquela chuva que deu naquela semana que você teve que parar a obra do seu prédio, que a gente está falando. Mas se o seu pilar está ali e você fez escolhas corretas, você sabe aonde você quer chegar, você tem um plano correto, você tem orientação de profissionais corretos, você vai saber o que fazer. Isso não vai te fazer desistir de construir o seu prédio. Isso não vai fazer você desistir daquele plano que você tem, que é te passar no concurso. Então, todas as dificuldades que vão acontecer na sua vida, elas te fazem o quê? Se preparar. Te faz ficar mais forte. Porque problema vai existir. A diferença é o que você faz com isso. Pessoas para te dar conselho errado, para te fazer desistir daquilo que você quer, você vai encontrar a todo momento. Você vai ser testado a todo instante, inclusive antes de iniciar as avaliações. Você é testado por você mesmo, você é testado por esses imprevistos que acontecem, você é testado pelas pessoas que te questionam, que duvidam do seu potencial. E o que vai te fazer seguir em frente? É exatamente isso. É exatamente isso. Você trabalhar o seu autoconhecimento, acreditar que é possível. E eu não estou te dizendo fácil. Ninguém aqui falou que nenhuma etapa é fácil. Passar em concurso não é fácil. Os 3 têm experiência de concurso. Os 3 já foram concursados. Os 2 são policiais militares. O Nício já foi concursado, agora ele não é mais, agora ele está se dedicando à área da nutrição. E ele escolheu sabendo por que queria escolher e abriu mão disso no momento certo, sabendo por que queria abrir. Por que você tem os critérios para escolher tal coisa e você tem que ter esses critérios para mudar o seu objetivo? E ele teve. Eu já passei por essa experiência também. Eu fui psicóloga em cargo público, em prefeitura. Eu sei por que eu escolhi e sei por que eu abri mão. Eu abri mão para estar aqui. Eu abri mão porque entendi que era mais gratificante, tinha mais a ver com o meu propósito, estava mais alinhado com aquilo que eu queria para mim, que era de preparar as pessoas para situações onde elas seriam avaliadas, seja concurso público, em entrevista de emprego, né, oportunidade de trabalho, para que tirar a carteira. Então, eu deixei de ser psicóloga em cargo público, porque eu já fiz vários concursos e passei nesse concurso em primeiro lugar. Eu fui psicóloga da minha cidade, lá de Guanhães. Então, tive essa experiência de ser reprovada já em vários concursos e tive a experiência de ser aprovada. E eu aprendi a estudar certo. Eu aprendi o que você tem hábito. Eu aprendi o que você tem que fazer certo da sua parte para dar certo. Porque quando a gente faz a nossa parte, a gente faz todo planejado e a gente não obtém aprovação, eu, Gabriele, acredito numa coisa. Ou não era para acontecer naquele momento e tem um outro momento que vai ser melhor para você, ou aquele caminho não é para você, em algum momento Deus vai te mostrar. Olha, não é por aí. Eu estou fechando essa porta para você para abrir outra. Eu acredito muito nisso. Mas desde que a gente faça a nossa parte. Porque não adianta, né? Tem aqueles candidatos que cruzam o braço, falar, né? Vou esperar a prova chegar e reza para Deus para ajudar na hora da prova. E aí mágica não funciona, que é aquilo que a gente estava falando. Então, nada cai do céu em concurso público se você não fizer a sua parte. Então, vocês estão entendendo, gente, que não existe mágica, existe processo, existe uma escolha, existe critérios. Vocês que estão nos ouvindo, vocês estão entendendo que é possível sim. Então, basta você começar a fazer escolhas mais inteligentes. Basta você escolher
como que você dedica o seu tempo? Ouvindo um podcast desse, seguindo perfis de profissionais como esses que estão aqui, que vai te trazer mais conteúdo, mais informação, que vai te aproximar daquele objetivo que você quer. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para ajudar você, mas é só para ajudar você que quer. É só ajudar para quem quer passar. Para quem não quer passar, nem está aqui nos ouvindo, não. Tenho certeza. Exatamente. Não é? Gabriele, acrescentando essa questão que você disse a respeito da construção do prédio, apesar dessa analogia muito bem feita, e o que eu percebo muito, né, é um fator que eu queria trazer aqui para a gente, para você construir um prédio, você requer um investimento, né? Para você chegar a qualquer objetivo hoje, né, no mundo capitalista, você precisa fazer os investimentos. E a partir disso, o que eu percebo, né, com a experiência com os meus alunos, é que o que atrapalha muito o fator emocional deles na construção desse prédio é, de fato, a falta de recurso financeiro, muitas das vezes, né? E outros também, o que eu percebo, né, é que não é nem a questão da falta, é a questão do que fazer com o investimento financeiro, porque às vezes ele tem até um patrocínio, mas ele não consegue, ele não sai daquele lugar, ele não vai para o objetivo dele porque ele não faz os investimentos corretos. Então, um fator que prejudica muito o emocional da galera e faz com que muitas vezes atrase a aprovação deles é, de fato, fazer os investimentos financeiros desnecessários, né? Ou então exagerados, né? E o que pode pontuar disso? Fazer investimento no que não precisa, né, gastar dinheiro com aquilo que você não precisa, comprar material que você não vai usar nesse prédio, comprar promessa mentirosa, né, que infelizmente no marketing digital, na internet, o que tem muito, né, é mentira mesmo, é para poder gerar gatilhos na pessoa, a pessoa comprar algo em que ela vai ser de fato beneficiada em talvez 10% do que a pessoa está falando, mas ele promete 100% e ele não entrega, né? Querer comprar um método milagroso, né? Não tem milagre, quem faz milagre é só Deus, né? E investir também demais em material, em recursos e tal, e investir de menos em si próprio, né? Em você mesmo, e acreditar que você pode comprar a disciplina. E a disciplina você não compra, a disciplina você desenvolve. Você não nasce com dinheiro, né? Você constrói o seu recurso financeiro. Então, a disciplina é da mesma forma, você não nasce com ela, você constrói ela. Tem muita gente que fala, você consegue que você é mais disciplinado que eu. Não, eu consegui porque eu desenvolvi minha disciplina melhor que você. É um pouco diferente, né? E eu gosto muito de trazer com os meus mentorados essa questão dessa parte mais espiritual, de fazer com que ele medite na palavra de Deus, né? Eu quero só te citar uma aqui rapidinho. Provérbios 21:31 fala que prepara-se o cavalo para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Eu quero falar para você o seguinte, você pode investir 10 mil reais no seu objetivo e você pode investir R$1.000, seja o recurso que for que você tenha disponível. O valor que você está investindo, ele pouco importa, porque a decisão, né, a vitória mesmo, ela vem de Deus. Então, quando fala assim, prepara-se o cavalo para a batalha, está dizendo, né, para você preparar você para a batalha, você é o cavalo de guerra, mas a vitória, ela vai vir do Senhor. E não quer dizer que aquele cara que você talvez olha para a grama do vizinho e vê que ela está mais verde porque ele tem mais dinheiro para poder investir e é por isso que ele consegue, não quer dizer isso. Ele pode investir 10 mil reais, você pode ter só R$1.000 ou menos ou nada para poder investir, só estudar com conteúdo gratuito. Não quer dizer que ele vai ser aprovado e você vai ser reprovado. O que vai determinar de fato é a disciplina para você preparar esse cavalo para a guerra. E aí, você fazendo os investimentos corretos, você consegue chegar lá gastando muito menos do que você imagina. É super verdade isso, porque as pessoas às vezes ficam esperando ter uma motivação, né, vontade. Eu espero estar com vontade para estudar, espero estar com vontade para treinar, espero estar com vontade para poder mudar a minha alimentação, espero estar com vontade para poder fazer tal coisa. E não pode ficar contando só com a vontade, né, Júnior? Sim. A disciplina é o que vai fazer. É a disciplina, é o hábito, é que vai te ajudar você a se manter ali. Porque vão ter vários estímulos querendo te desviar daquele caminho que é o correto, que é o melhor para você. Você pode se perder no tempo com muitas coisas, igual o Nietzsche falou, a gente tem vários
vários estímulos no celular hoje, na internet, que o celular, a internet é maravilhoso, o Instagram é maravilhoso, desde que a gente saiba usar. Eu falo que não tem problema nenhum a gente ver um meme, né? A gente vê um meme, vê um vídeo, vê um filme, desde que você saiba fazer, ter a disciplina e o hábito de escolher o tempo para aquilo. Você não vai perder 10 horas, 12 horas do seu dia com algo aleatório. Você pode escolher um tempo daquele dia para um entretenimento, desde que você tenha a disciplina e saiba, poxa, estou num concurso, eu tenho que reservar tempo para dormir, tenho que reservar tempo para treinar, tenho que reservar tempo para estudar, tenho que reservar tempo para o meu autoconhecimento, para Deus, seja para a religião que você for, a gente está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de você com você mesmo, você com os seus propósitos, com a sua missão, não é verdade? E você saber, tenho que ter um tempo para descansar, mas eu tenho que ter um tempo para aquilo que eu quero, para aquilo que é importante. E a disciplina é que vai fazer. Eu não sei quem que falou isso, que falou assim, começa que a vontade aparece, começa a fazer algo bom, que a vontade vem, começa a comer saudável, que a vontade de comer saudável vai vir mais vezes, que você vai ver o resultado, começa a dormir melhor, que outras vontades positivas vão vir, começa a treinar, que daqui a pouco você já está indo treinar rindo, que antes a pessoa reclamava, né? Aí eu detesto aquela frase que o pessoal põe no Instagram, que eu falo, gente, desvantagem, tipo assim, treinei, né? Morri, mas passo bem. Dá uma raiva daquele negócio, morri, mas passo bem. Eu falo, incentivo para a pessoa que não gosta de treinar, né? Devia falar assim, feito, valeu a pena, foi bom, não foi fácil, mas deu certo. Incentiva a pessoa. Eu tô brincando aqui, né, gente? Porque tem muitas pessoas que enxergam só o lado difícil da coisa. E eu queria te aproveitar para te fazer essa pergunta. Voltar para você, Júnior. O que você acredita que mais prejudica e atrasa na preparação da pessoa? Tem algo mais que a gente não falou ainda, que você gostaria de acrescentar, que pode atrapalhar na preparação para o candidato no concurso? Sim. Eu acho que a negatividade, né, do pessoal é muito recorrente, né? Graças a Deus eu tenho um laboratório para poder ver vários tipos de pessoas, e o que eu percebo é que tem gente que é positiva e tem gente que é negativa, né? E voltando, né, para essa questão, porque o meu jeito de trabalhar com o pessoal, a palavra de Deus também fala que a fé vem pelo ouvir, né? Então o cara, todo dia, ele profetiza para ele mesmo de que ele não vai conseguir, e ele não vai conseguir de fato. Agora muda o raciocínio, começa a profetizar que você está com dificuldade, mas você vai conseguir. Você está tendo desafios, mas você vai conseguir. Então, você consegue mudar essa questão. Então, o fator da negatividade, ele é muito recorrente e ele prejudica demais. E dentro dessa perspectiva, voltando a essa questão da disciplina, o pessoal tem que entender o seguinte, você começa uma coisa pela determinação. Você determina que você vai começar, então é pela determinação. Você continua fazendo aquela coisa a partir do momento que você vai desenvolvendo aquilo e você se mantém motivado, você se mantém inspirado em fazer aquilo. E a partir disso tudo, você só vai conseguir continuar determinado e motivado se você tiver o fator da disciplina. Só que não adianta você ter o fator da disciplina e todo dia se acordar, olhar no espelho e falar que você não consegue. Você tem que profetizar na sua vida, você vai conseguir. Cara, eu tô sem dinheiro, mas o dinheiro vai aparecer. Cara, eu tô sem autoestima, mas eu vou melhorar. Cara, minha família não tá cooperando, mas eu vou orar por eles e eles vão mudar o comportamento. Então você tem que partir dessa perspectiva positiva. Então, um fator que eu vejo muito importante nessa questão, que é a negatividade do pessoal. Quanto mais negativo você for, quanto mais negatividade você atrair, menos saldo positivo você vai ter nessa sua preparação. Ótimo. E assim, importantíssimo isso. Eu concordo plenamente, porque a partir do momento que a pessoa pensa algo, é aquilo que eu estava falando antes. O pensamento atrai comportamento, que ele leva a uma reação. Eu vou repetir. Pensamento é sentimento, na verdade, que é o que você sente, e um comportamento, uma reação. Você pensou algo, isso é muito difícil, eu não tenho dinheiro, aí te leva um sentimento. Dificuldade, eu não dou conta, eu sou menos, autoestima baixa, aquele sentimento. Te leva a ter um comportamento, uma reação de abandonar, desistir, ou largar para lá, ou você ter escolhas erradas, enfim. Então, tudo começa por aí. Você
ter escolhas corretas, pensamento correto e acreditar naquilo que é possível e fazer a sua parte, né? Como a gente está falando, não adianta só cruzar o braço, entregar para Deus e você não fazer a sua parte. Dentro disso, eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, e que a gente está quase terminando aqui o nosso podcast, tem muito conteúdo para a gente conversar, né? Esse é só o primeiro podcast que a gente está trazendo conteúdo valioso para quem quer ser aprovado. E fala para a gente, Rafa, para a gente começar a fechar, depois eu vou passar para você, Nício, o que você pode dizer para aquela pessoa que vai fazer um concurso. Fala para essa pessoa, Rafa, que vai fazer um concurso e não começou a treinar ainda. Se você puder falar para essa pessoa, dar um conselho, o que você diria para essa pessoa? Como nós já falamos aqui, a atividade física realizada de uma forma regular, ela tem vários benefícios. Então, você é candidato que quer passar no concurso público, tem que treinar pelo menos de 3 a 4 vezes por semana durante 1 hora. Por quê? Porque a atividade física, ela feita de uma forma regular, você consegue melhorar o seu sono, você consegue diminuir o seu estresse, você tem um menor risco aí de contrariar. Quando você realiza atividade física de uma forma regular, você melhora o seu sono, você diminui o seu estresse, você diminui a sua ansiedade, você consegue absorver melhor os conteúdos, então você consegue acertar mais as questões, você consegue diminuir a sua vontade de se alimentar mais, você consegue controlar o seu apetite. Então você vai conseguir ter uma maior disposição para estudar, para você se relacionar, para você trabalhar mais. Então tem vários benefícios atividade física de uma forma regular. Você vai melhorar também a sua autoestima, você vai ter um convívio melhor com seus amigos. E uma coisa importante é você olhar o seu ciclo de amizades. Se você anda com aquelas pessoas que só querem balada, que só querem coisas, né, momentâneas, prazeres momentâneos, então está na hora de você refletir sobre as pessoas que você está andando. Então ande com aquelas pessoas que têm os mesmos sonhos, as mesmas metas, os mesmos objetivos, né? Então tem uma frase que fala que se você anda aí com 4 pessoas ricas, você vai ser a 5ª pessoa. Se você anda só com pessoas que querem ser aprovadas, você vai ser o próximo aprovado também. Eu tenho a plena convicção de que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai estar curtindo de uma forma melhor. Você vai estar viajando para lugares melhores, né? Você vai estar curtindo a vida de uma forma melhor, né? Então, tudo nessa vida aí é questão de prioridades, né? Mesmo se você não tem nenhum tipo de auxílio, né, financeiro dos pais, dos cônjuges, Deus vai prover, eu tenho a plena convicção. Igual o Júnior falou muito bem, não adianta nada aquele concurseiro que tem tudo nas mãos, que tem tudo fácil. Muitas das vezes essa pessoa não vai valorizar. A maioria dos meus alunos, dos meus clientes, eles são pais de família, eles são arrimo de família, eles trabalham muito, trabalham o dia inteiro, né, para pagar um cursinho, para pagar ali o treinamento físico, para pagar uma alimentação adequada, um profissional psicólogo, né? Então ele investe na aprovação deles. No meu concurso mesmo, eu peguei dinheiro emprestado com minha mãe, com uma professora que trabalha comigo, foi muito difícil. Você fez quantas vezes, Rafa? Conta pra gente. Quantos concursos você fez? Pode contar. Revela esse segredo. Até passar. Eu fiz mais de 10 concursos. Na Polícia Militar, eu passei na 4ª tentativa. 4ª tentativa. Você, Júnior, qual etapa que você passou? Você fez quantos até passar na Polícia Militar? Eu fiz 2. Primeiro, eu fui reprovado já na prova objetiva, né? Não sabia estudar direito. Fui reprovado com menos de 60% da prova, mas no segundo passei entre os primeiros colocados. Você, Nício, você fez quantos concursos? Eu fiz um de soldado da PM, né? Eu fiquei por causa de 2 pontos. Depois eu fiz aí eu tinha passado na guarda, né? E depois eu fiz o CFO, eu fiquei por causa de 1 ponto. Aí eu falei, Deus me quer em outra área mesmo. Por que eu perguntei? Para vocês perceberem, você que está nos ouvindo aí agora, que vai fazer um concurso ainda, ou é a primeira vez que você já
tomou aquele tombo, aquele baque da reprovação, para te falar mais uma vez, para reforçar para você não desistir. É raro o candidato que passa de primeira. Eu trabalho com concurso há muitos anos já orientando candidatos. O que eu vejo mais comum de acontecer, a pessoa passar na segunda, na terceira vez, acontece muito isso. A pessoa faz a prova, esbarrado na prova. Na segunda vez ele passa na prova, esbarrado no TAF. Aí na terceira vez ele passa nas 2 etapas, esbarrado no psicológico. Isso acontece muito. Por quê? É a escadinha. Lembra do tijolinho? Quanto mais você se prepara, quanto mais tempo você estuda, mais você entende o processo, quanto mais você entende como estudar certo, como você treinar certo, qual que é a importância de você ter esse cuidado da alimentação, cuidado com seus hábitos, mais vai te aproximar. E o que a gente está querendo falar aqui é para te ajudar nesse caminho, para evitar que você gaste aí anos e anos e anos quebrando a cara, escolhendo caminhos errados. Nós não estamos te mostrando o caminho mais curto, nós estamos te mostrando o caminho mais possível, aquele caminho que vai te aproximar, porque às vezes você vai ficar dando círculo, dando volta, achando que você está economizando ali, fazendo o caminho sozinho. E nós estamos aqui com 3 profissionais que já fizeram esse caminho e tiveram êxito naquilo que eles se propuseram a fazer. Eu já fiz vários concursos, igual eu contei para vocês, já trabalho com isso há muito tempo, trabalho com todos os concursos de segurança pública, os principais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Bombeiros e Guarda Civil. Então, eu acompanho clientes em vários estados e eu sei o tanto que a pessoa vai ter de benefícios na vida dela, se ela for aprovada, e o tanto que a vida vai mudar se ela for aprovada, e o tanto que de desafio que ela vai ter. E a ideia é essa, é você estar consciente daquilo que você pode fazer e consciente daquilo que depende de você e aquilo que não depende de você, para que você faça escolhas mais certas, tenha um critério correto e tenha um caminho que te leve à aprovação daquilo que você está buscando. Para a gente fechar o nosso podcast aqui de hoje, esse bate-papo que está assim delicioso com essas 3 feras aqui, e que já são meus amigos de tempos, que tem várias lives que eu já fiz com os 3, está lá no meu Instagram, caso você não tenha visto, vai lá assistir. Já fiz live com o Nietzsche falando sobre o alimento e o emocional, a influência disso, já fiz live com o Rafa falando do TAF, já fiz live com os 2 aqui, com o Rafa e com o Júnior, a gente falando de preparação para concurso. Então, vai lá no meu Instagram para você assistir, que vai complementar esse conteúdo que nós estamos falando aqui para vocês hoje. Nietzsche, o que você pode falar para a gente fechar esse nosso bate-papo, em relação o quanto que é importante a questão da mudança do hábito e do ambiente que as pessoas estão inseridas em relação ao concurso, o quanto que esse hábito e o ambiente pode proporcionar benefícios para esse candidato que quer ser aprovado no concurso. Fala para a gente. Show. Se fosse para eu te dar um conselho hoje, para você que quer ser aprovado em um concurso ou alcançar qualquer coisa na sua vida, seja criterioso, chato com seu ambiente. Eu vou complementar algo que eu compactuo muito que você disse, que é o seguinte: o ambiente que você está determina seu pensamento, que vai determinar seu sentimento, que vai determinar a sua ação, que consequentemente vai determinar seus resultados. Então, a pessoa com que você está andando hoje, o meio em que você está inserido, o conteúdo que você consome na internet, no Instagram, no YouTube, vai determinar onde você vai chegar. Tem pessoas que não entendem o impacto disso, mas o nosso comportamento, ser humano, ele simplesmente replica um comportamento que ele vê. E algo muito interessante que você falou, Júnior, que o nosso cérebro, ele é um escravo do que a gente faz, do que a gente fala. Se você fala que vai fazer, ele só obedece. Então, é muito complicado quando você vai falar de um concurseiro que ele não acredita em si mesmo. Entendeu? Então, essa autoconfiança e escolher um ambiente correto para a pessoa estar, vai determinar o resultado dela. Ponto final. E outra coisa, eu queria dizer, né, que é muito importante, que você tem que ser muito chato com a sua rotina. As pessoas superestimam hábitos que não vão levar a lugar nenhum e elas subestimam hábitos poderosos, né? Então, assim, você tem que entender que 1% feito todo dia, você cresce em um ano 365%. É muito melhor do que você fazer 100% um dia e depois não fazer.
Então as pessoas elas têm que entender isso. Eu preciso de hábito, rotina. E para finalizar, você precisa de um método. Nada é sorte, tudo é método. Então escolha profissionais que vão te auxiliar para encurtar seu tempo. Um mentor nada mais é do que alguém que vai te poupar tempo e poupar dinheiro. É isso. É isso. É alguém que trilhou um caminho onde você vai trilhar e está querendo trilhar. Alguém que já sofreu, que já pisou, já quebrou o pé, que já fez tudo, já errou. E está literalmente querendo te orientar, né? Eu não entro em nada. Se eu for aprender a jogar truco, eu quero um mentor. Eu já entendi que isso eu estou comprando tempo, eu estou comprando ali o conhecimento, o entendimento de uma pessoa que já poupou, trouxe talvez uma informação de fora e está ali mastigado, triturado para mim, né? Então não perca tempo, né? Mas saiba filtrar também e isso vai fazer com que você alcance a tão sonhada aprovação. E mostra o perfil de cada um, porque essa primeira ação que você vai fazer agora, você que está nos assistindo no YouTube, por favor, qual que é a sua ação que você vai fazer agora? Seguir o canal do Nítio Mendes, você vai seguir o canal do Rafa Trainer, que está aqui, e o canal do Júnior. E o canal, se você está ouvindo esse podcast, você vai curtir, você vai comentar, o canal está no Spotify e também esse vídeo fica no YouTube. Psicóloga dos Concursos é o canal, é o nome deste canal no Spotify e no YouTube. Passe a seguir agora, envie para aquele amigo seu, compartilha com aquele amigo seu que às vezes teve uma reprovação, está lá chateado, está querendo abandonar, está meio perdido, não sabe o que faz, ou aquela pessoa que quer começar no caminho dos concursos, está estudando para o concurso aí que vai fazer em breve, já manda esse vídeo e fala assim, ó, assiste, que é um conteúdo valioso, isso aqui pode fazer a diferença na sua vida, nós prezamos pelo seu tempo e pelo nosso. Nós estamos aqui dedicando, trazendo conteúdo e informação. E vou falar uma coisa aqui importante. Uma das principais coisas que a gente tem hoje, mais valioso no nosso tempo hoje, nossa geração, é o quê? Tempo. E qual que é a outra coisa? Informação, que é o conhecimento. Então, a moeda mais valiosa hoje é o tempo. Então, qual que é o tempo que você vai se dedicar para assistir um conteúdo desse que vai te trazer um benefício rico, que você poderia, às vezes, vai fazer um curso caríssimo e você não aprende o que você pode aprender aqui hoje. E outra coisa é informação e conhecimento. Quem tem conhecimento chega na frente. Quem tem informação correta, a pessoa sabe fazer boas escolhas. Se você se informa, se você se conhece o que você quer fazer, o concurso que você quer fazer, você já está no caminho certo. Agora, tenta fazer um concurso sem informação, sem conhecimento e não dedicando o tempo necessário. Aí realmente vai ficar difícil, que é o que muitos candidatos cometem. Então, nós estamos aqui para trazer a informação correta e te ajudar a fazer escolhas mais acertadas, você dedicar o seu tempo para aquilo que vai te trazer um benefício e vai te ajudar a pensar. Será que é para você mesmo? Esse concurso aí que você está pensando? É a oportunidade. Essa é a oportunidade de você refletir, caso você não tenha pensado ainda. Então, você está convidado a curtir e seguir o canal Psicóloga dos Concursos. E continua me acompanhando para, em breve, vai ter mais conteúdos, mais convidados, tem muita novidade por aqui. Obrigada a você que acompanhou até agora. Você é uma pessoa diferenciada, porque quem me acompanha chega na frente.